Sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios da linguagem escrita. Embora não consigam reproduzir toda a riqueza melódica da linguagem oral, eles estruturam os textos e procuram estabelecer as pausas e as entonações da fala. Basicamente tem essa finalidade a nossa pontuação, que é a nossa aula de hoje. Alô galera, tudo bom? Boa tarde para vocês, é bom revê-los de novo. E hoje é o nosso aulão de revisão. Nós vamos começar com redação, tendo como tema principal sinais de pontuação. Vamos ao quadro? Então veja só, 3 pontos devem ser destacados para que vocês entendam a utilização desses sinais de pontuação. Primeiro, ele serve para assinalar pausas e reflexões da voz. Professor, e o que é essa reflexão da voz? É a entonação, é o modo como eu leio um texto. É diferente uma narrativa de um poema ou de uma poesia. Cada texto exige um modo diferente, ou seja, uma entonação específica para que eu possa ler. Ok? Segundo ponto. Separar palavras, expressões que devem ser destacadas. Imagina que lá no meio do texto que você está produzindo, você quer destacar uma palavra ou dar uma explicação. Por exemplo, tal acontecimento ocorreu em Paris. Aí você abre um parênteses e coloca França. Quando você abriu e colocou a palavra França e fechou o parênteses, você deu uma explicação de aonde está localizado Paris. Ok? Muito bem. 3. Esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. O sentido real da frase, o que ela significa, certo? Esclarecer o sentido, ou seja, o seu significado. Eu estar escrevendo um texto, de repente eu pauso com uma vírgula e digo lá na frente o que eu falei anteriormente. Ok? Basicamente é isso. Muito bem, agora nós vamos focar em alguns pontos específicos dessa pontuação. Vem no quadro aqui comigo. Primeiro, nós vamos trabalhar a vírgula, o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Cada um deles, dentro da escrita, da própria leitura em si, eles têm uma função específica. A vírgula, na verdade, ela indica o que? Uma pequena pausa. Significa que eu fiz uma pausa rápida durante uma fala. Ou vou especificar uma sequência, por exemplo, eu uso a vírgula. E cada item que eu falo dentro dessa sequência, eu uso a vírgula para pausar. Certo? Outra coisa, ponto final. Esse serve para finalizar, já está dizendo. Seja finalizar uma frase, seja finalizar um parágrafo, a gente costuma dizer que é a pausa maior do que a vírgula. Entre um parágrafo e outro existe uma pausa, o ponto serve para isso, para finalizar o parágrafo e dar uma pausa entre um parágrafo e outro. Ok? Ponto de interrogação. Tá na cara, serve para quê? Para fazer uma pergunta. Mas um detalhe, eu só uso a interrogação quando a pergunta for direta, objetiva. Por exemplo, você gosta de bolo? Uma pergunta direta, certo? Então, como ela é direta, eu uso a interrogação. Agora, se chegar fazendo a mesma pergunta, só que de modo indireto. Me disseram que você gosta de bolo. Eu já não uso o ponto de interrogação, porque essa frase, ela tem caráter interrogativo, mas ela não é uma interrogação. Por não ser direta, não se usa o ponto de interrogação. Lembrem-se, só se usa o ponto de interrogação em frases direta, objetiva. Eu gosto disso, você gosta daquilo, aonde você mora, quantos anos você tem, qual a sua idade, isso são perguntas diretas. Nesse caso, eu uso o ponto de interrogação. Ao contrário, se for subjetivo, como eu exemplifiquei agora há pouco, me disseram que Maria vai chegar mais tarde. Me disseram. É uma pergunta, mas é uma pergunta subjetiva. Ela tem caráter interrogativo, mas não é uma interrogação direta. Beleza? Ok. Vamos para outra? E o nosso último ponto dessa abordagem é ponto de exclamação. É muito comum a gente ver sempre dentro dos textos
Você vê isso constantemente. Qual é a função dele? Ele tem a função de estar no final das interjeições, das frases exclamativas, das frases imperativas, certo? Ele sempre dá uma ideia de surpresa, de susto, de dor, de indignação, de piedade. Por exemplo, coitada. Esse coitado merece uma exclamação no final. Por quê? Ela dá o sentido de piedade, de pena. Oh, coitado. Entenderam, menino? Outra coisa. Imagine, susto. Você vai entrando na sua casa e quando você abre a porta, vamos dizer que o gato vem e pula no seu pé. Uau! Você dá aquele susto. Então, quando esse seu uau, você usa também a exclamação. Certo? Você vai fazer um elogio, por exemplo, numa frase imperativa. Nossa, como você está bonita. Essa frase, ela é exclamativa. Certo? Então eu uso a exclamação também. Belezinha? Vamos só focar mais uma vez aqui. Nós revisamos agora a vírgula, que indica uma pequena pausa. O ponto final, que faz uma pausa maior, seja numa frase ou num parágrafo, certo? O ponto de interrogação, que é usado em perguntas diretas. Somente aí. O ponto de exclamação, quando eu tenho uma ideia de surpresa, de susto, de raiva, de indignação, certo? Belezinha, ficou claro? Muito bem, galera, de novo aqui. Vamos terminar a nossa revisão, tá? Sobre os conteúdos de redação aplicados nesse bimestre. Continuando o assunto de pontuação, vamos ao quadro. Veja só, agora nós vamos falar do ponto e vírgula e dos dois pontos. Qual a função que eles exercem dentro de um texto, certo? Muito bem, o ponto e vírgula, se a vírgula indica uma pequena pausa, o ponto e vírgula indica uma pausa maior, certo? Olha o exemplo que eu coloquei para você aqui. O rio está poluído. Ponto e vírgula, os peixes estão mortos. Observe que a pausa não foi após uma palavra, ela foi praticamente após uma frase inteira. O rio está poluído. Os peixes estão mortos. Então, quando eu fizer uma pausa maior, nesse caso, entre uma frase e outra, eu posso usar o ponto e vírgula. Ele é indicado para isso, para uma pausa bem maior. Beleza? Veja só. E agora nós vamos para os dois pontos. O que seriam os dois pontos? Esse é muito comum nas narrativas. A gente sempre vê isso direto. Na hora da fala de um personagem, na hora que o narrador vai exemplificar algum desses personagens de dentro do texto, ele está sempre lá. Olha o que você faz. Como é que eu vou entender como é que é dois pontos? Para que ele serve? Ele serve para anunciar a fala de um personagem. Só que essa fala também ela pode ser uma citação e pode ser uma enumeração. Como o primeiro exemplo. Quando é que é a fala de um personagem? Veja só. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Foca aqui. De repente, todos pararam. Dois pontos. Aí entra a fala dos personagens. Olha o que eles dizem. Vamos avisar os outros. Então, vamos dizer que a primeira fala aqui é a apresentação do narrador. De repente, todos pararam. Pá. O que aconteceu logo aí? Vem a fala dos personagens. Vamos avisar os outros. Certinho? Outro ponto. Quando a gente vai fazer, digamos, um ditado. Diz o ditado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quando eu vou especificar esse ditado, por exemplo, eu uso os dois pontos. Olha o que eu coloquei. Diz o ditado. Já dizia minha mãe, tem futuro quem cedo madruga. Por exemplo. Quem fere com ferro, com ferro será ferido. Todos esses ditados, eu posso me referir a eles, usar dois pontos e dizer qual é o ditado que eu estou me referindo. Diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Numa sequência. O que seria uma sequência? Eu não vou nem usar essa do quadro, eu vou usar a mais simples para vocês. Sua mãe diz assim,
Maria vai ao mercado. 2 pontos. Traga feijão, cebola, arroz e vinagre. Isso é uma sequência. É uma sequência numérica, professor? É. Quem foi que veio primeiro? A primeira palavra é sua, seja o arroz, o feijão ou a farinha, que você colocou primeiro. A ordem como esses itens se apresentam é uma sequência numérica. É a mesma coisa aqui, ó. Foca bem aqui. Os convidados são Paulo, Maria e João. Nessa sequência, Paulo é o primeiro, Maria é o segundo e João é o terceiro. Então é uma sequência. Ok? Mais uma vez aqui. Ponto e vírgula indica uma pausa maior. Olha só, praticamente eu usei 2 frases e usei o ponto e vírgula aqui no meio. O rio está poluído, os peixes estão mortos. Finalizei. Ó, já estou usando o ponto final aqui, que já falei dele para vocês. 2 pontos. Para anunciar uma fala de um personagem. Para anunciar uma citação. Para anunciar uma sequência numérica de determinados produtos. Ok, pessoal. É isso. Ok, de volta. Nós vamos fazer o seguinte agora. Para finalizar, só faltam esses 2 sinais aqui para a gente estudar. Que é o parêntese e as aspas, certo? Vamos entender a função delas dentro de um texto. Para que elas servem? Aqui, focando aqui em aspas. Para que serve a aspa? Ela serve para destacar uma expressão ou uma palavra dentro de um texto. Aquilo que você acha que merece destaque, que deve chamar a atenção do leitor, da pessoa que está lendo. Quando ele observar uma palavra ou essa frase, entre aspas, ou uma expressão, ele vai entender que aquilo ali tem um destaque muito grande dentro do texto. Então a aspa ela serve para isso, para destacar uma frase ou uma expressão importante dentro de um texto ou dentro de um parágrafo. Beleza? E por fim, parênteses. Qual é a função do parênteses? O parênteses ele tem função explicativa. Ele serve unicamente para isso, para explicar aquilo que acabou de ser dito. Olha o exemplo que eu coloquei. Cheguei ontem de Paris. Para que eu usei o parênteses? Para explicar para quem lê que Paris é na França. Então o parênteses ele serve para dar uma explicação sobre uma palavra ou uma frase que você tenha mencionado primeiro. Olha só de novo. Cheguei ontem de Paris. Abre parênteses. França. Significa o quê? Para você não ter dúvida que Paris fica na França. O parênteses ele dá uma explicação sobre a fala dita ou fala mencionada. Beleza? Outro ponto estratégico é o seguinte. Eu trabalhei 2 textos com vocês, ou foi 3. Nós trabalhamos o Conto da Mentira, falamos também do Abominável Homem das Neves, e todos eles nós trabalhamos pontuação. Lá tem perguntas que mencionam o uso da aspa, o uso do parênteses, o uso de uma expressão, certo? A utilização do ponto final. Então, tudo que eu expliquei aqui vai estar esmiuçado dentro desses textos. Pessoal, essa é a nossa aula de revisão dessa semana, certo? De redação. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, no horário da aula, entre em contato comigo, perguntem, questionem, procurem saber. Beleza? Obrigado. Bye, bye.